Bom, Vilela, a gente teve um evento que marcou aí o Brasil, né? Muita gente acordou assustada. Eu não recebi a mensagem de madrugada, mas minha filha recebeu, começou a mandar WhatsApp para minha esposa. Eu fiquei sabendo só no dia seguinte, que eu estava já no quinto sono. Mas galera lá de Curitiba começou a receber as primeiras mensagens às 23h41 da noite. E depois São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e dezenas de outras cidades, milhões de celulares receberam um alerta da Defesa Civil, e esse alerta em alguns casos fazia algumas trollagens, e em outros casos estava dizendo até que estava acontecendo uma invasão alienígena, né? Então foi uma barulheira, porque esse é um sistema que ele passa por cima de se o celular está no modo silencioso, no modo ali de dormir, modo sono, ele atropela todas essas limitações e bota um som bem assustador ali. E estava aparecendo a palavra misantropia, né? Misantropia é uma palavra que vem do grego, que significa uma aversão ao antropo, que é o ser humano, né? Antropo não é o homem, não é o masculino. Masculino é andro, né? E antropo é o ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, misantropia é aquele pessoal que tem uma certa aversão ao ser humano. Agora, a pergunta que fica é como é que isso chegou a acontecer? Que história foi essa? Como é que acessaram esse sistema? Posso explicar aqui, Vilela? Você quer fazer algum comentário aí, alguma coisa? Deixa eu só dar a minha percepção sobre isso, porque mesmo eu estando aqui nos Estados Unidos, assim, pelo menos 4 pessoas, porque sabe que eu curto esse tipo de assunto também. Você recebeu aí? Você recebeu aí? Querendo saber se aqui nos Estados Unidos também tinha chegado alguma coisa. Mas não, eu acho que foi fechado em uma região, né? Gente de Curitiba recebeu, de São Paulo recebeu, eu não sei qual foi o alcance. E além desse de misantropia, foi isso? Isso, misantropia. Misantropia, também teve outros recados de invasão alienígena, né? Algumas outras coisas também que a galera recebeu, mas o que me mandaram de print de tela foi só esse daí realmente da misantropia. Mas foi isso, a galera apavorada, porque me falaram, não sei se é verdade, que o barulho foi mais alto do que quando é de alagamento, de alguma coisa que a gente recebe em São Paulo, normalmente, chuvas muito fortes, tem perigo de alagamento, fique mais esperto, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa que a programação dos celulares deixa aberto para o governo, sei lá que órgão que controla isso, quebrar, passar na frente de todo mundo, né, meio que hackear o sistema e, ao mesmo tempo, mandar para todo mundo. Olha o poder que tem quem tem acesso a isso para mandar esses recados, né, que são, de certa forma, se forem feitos de uma forma irresponsável, pode levar a problemas graves. Pessoas tirando a própria vida ou achando que está tendo alguma doença. Imagina, pode ter qualquer tipo de recado malicioso e que pode levar pessoas a fazerem maluquices, né? Não sei. O que você acha, Sim, não, é um poder muito grande e deveria ter um sistema de cibersegurança mais robusto, né? Mas daqui a pouco, vou deixar de teaser aqui, daqui a pouco a gente vai comentar as versões mais novas de como isso aconteceu, as últimas que estão saindo. E ou você vai rir de nervoso ou você vai ficar muito chateado, muito irado, porque parece que foi um erro elementar de algumas pessoas que tinham essas senhas e essas credenciais. Então, assim, esse sistema, Vilela, é o Sistema Defesa Civil Alerta. Ele foi desenvolvido pela Anatel em parceria com o Senad. Senad é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E eles usam um sistema chamado Cell, de celular, Broadcast, Cell Broadcast. Ele envia mensagem simultânea para todos os celulares numa área geográfica ali definida pelas antenas, sem precisar do número do celular da pessoa e sem precisar de internet. Não precisa de internet, não precisa do número do celular. Ele é, claro, por causa disso, muito eficiente para emergência. Agora, vulnerável para quem tem as credenciais, né? Então, a Polícia Federal está investigando o que aconteceu para tentar entender o que foi isso. Pensando em autoria, né, o suposto autor, que tem um perfil no X chamado Misantropias, com Z no final, Misantropia mais a letra Z, ele reivindicou esse ato, né, botando prints ali, vídeo, mostrando que teria sido ele, mostrou tela do sistema, alegou que as senhas eram fracas, segundo ele, servidores estavam usando o seu próprio CPF como senha.
E ele encontrou credenciais, então, vazadas, né? Numa postagem, ele escreveu o seguinte, abre aspas, eu não botei fé que ia ser um alerta que apareceria na tela de todo mundo. E aí, logo depois, a plataforma X removeu essas postagens rapidamente e a Polícia Federal está investigando. O problema é que esse ato está sendo enquadrado na lei antiterrorismo. Por quê? Porque lei antiterrorismo, o que é a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016, define sabotagem por meio de comunicação para provocar terror social com xenofobia, discriminação ou preconceito, pena de 12 a 30 anos. Ou seja, se eles pegarem quem fez essa aparente brincadeira, a brincadeira, para quem fez isso, vai perder a graça, vai ficar meio sem graça, né? Então, isso começa, Vilela, lá no governo do Pará, no estado governo do Paraná, no estado do Paraná, foi o primeiro estado que teve esse alerta. Estão dizendo que foi um adolescente que estava querendo fazer uma brincadeira, um adolescente entediado ou algum hacker ali ideológico, e ele coloca essa mensagem aí, esse nome, né, misantropia. Misantropia é um conceito muito antigo, aparece desde lá do filósofo Timão de Atenas, Shakespeare falava sobre isso, o próprio filósofo que é incrível, gosto muito dele, serviu até de um pouco de base para o Freud, que é o Arthur Schopenhauer. Ele dizia que a humanidade era impulsionada por uma vontade cega e pelo sofrimento, e por isso ele gerava nele uma certa aversão ao ser humano nesse sentido. Agora, a galera brincou com isso, fez memes, mas, Vilela, tem um lado muito perigoso disso e eu gostaria até de perguntar a sua opinião. O lado mais perigoso que os especialistas estão apontando não é apenas pessoas entrarem em pânico e isso acabar gerando um caos na sociedade com mensagens falsas como essa. Mas o principal perigo é as pessoas perderem a confiança nesse tão importante sistema. Porque vai que é uma mensagem séria agora. Como será a abordagem das pessoas com as próximas mensagens? Será que elas vão acreditar que a mensagem é real? Ou mais uma vez vão achar que se trata tudo aí de uma trollagem, uma brincadeira? Aí que está o grande problema. O que você acha aí, Vilela? É uma via de mão dupla, eu não tinha pensado nesse outro problema, né? O primeiro problema realmente é de poder mandar mensagens com fins de mudar a eleição, de influenciar pessoas a cometerem crimes ou criar pânico. Agora tem outro lado também que, se isso é tão fácil de ser invadido, a galera fala, será que é real isso agora que tá falando? Tá falando para eu deixar minha casa porque vai ter um alagamento, vai ter algum desastre. Será que é verdade? Não vou acreditar. Então as pessoas vão ficar descrentes. Então, isso se não for resolvido logo, ou se isso acontecer com mais frequência, com certeza eu vou ser uma das pessoas que vão ficar com o pé atrás agora, né? A gente vai pensar assim, cara, vou conferir com o meu vizinho, vou olhar pela janela para ver se tem alguma coisa. O problema é que às vezes tem coisas que não... você não abre a janela e consegue ver se é verdade ou não, né? Vamos supor, saiam da cidade tal porque um surto de um vírus mortal tá afligindo essa cidade. Não dá para você abrir a janela e ver o vírus, né? Então, tem coisas que você pode verificar olhando o meio ambiente ao seu redor, tem coisa que não dá. Então, fica uma situação muito estranha. Agora, Vilela, uma semelhança que alguns apontaram, e é um fato que marcou a história da comunicação nos Estados Unidos, foi aquilo que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. Vejam quanto tempo tem. 88 anos, um jovem prodígio, um jovem gênio de 23 anos, chamado Orson Welles, ele mudou para sempre a forma como o mundo passou a ver os meios de comunicação. Por quê? Na véspera do Halloween, na rádio CBS, esse cara, aí tá a imagem do Orson Welles aí, ele fez uma transmissão adaptada, tipo uma radionovela, da Guerra dos Mundos, do A.G. Wells. História essa que foi adaptada pelo Steven Spielberg para o cinema, estrelando ali o Tom Cruise, né? Então, o que aconteceu? A galera estava assistindo um programa concorrente nesse horário, na noite de domingo, à noite que estava todo mundo em casa ali, escutando rádio e tal. Lembrando que o rádio estava começando a se popularizar nessa época, a televisão não era algo que era popularizado ainda, a gente está falando de 1938. Então, o rádio estava começando a chegar com força total, tirando um pouco do prestígio do jornal impresso. E aí a galera adorava ouvir o rádio, né, transmissão de música, e o que acontece? O pessoal estava terminando de escutar um programa na rádio concorrente,
e foi passar para a Rádio CBS. Quando eles passaram para a Rádio CBS, eles não ouviram a abertura do programa em que eles falavam: a partir de agora, iremos fazer uma representação ficcional aqui, uma adaptação para a rádio da famosa obra de H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Eles não ouviram esse início. Então eles pegaram já da maneira como eles fizeram. O que o Orson Welles fez? Ele fez de um jeito que entrava jornalista ao vivo, tinha barulho de sirene, confusão na rua, exatamente como se fosse uma transmissão ao vivo da rádio. E o que aconteceu? Obviamente, a galera que sintonizou ali entrou em pânico total. A galera começou a ligar para as delegacias, fugiram de casa, galera partiu todo mundo para a igreja, pensou assim: já que o mundo vai acabar, vou me reconciliar com Deus, né? Provocando um congestionamento ali na cidade, principalmente a cidade de Nova Jersey, ali ficou bem confusa e congestionada, e esse episódio se tornou um verdadeiro arquétipo aí do chamado pânico midiático. Então, Vilela, você se lembra dessa história? O que você acha disso aí? Foi uma história interessante, né? Marcou, né? Cara, achei muito legal. Eu vi você, não sei se foi no vídeo do almoço ou uma publicação sua fazendo essa relação. Aí as coisas fizeram muito sentido para mim, porque, cara, pensa no que aconteceu no passado, que o Orson Welles provocou, só que com as novas tecnologias, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer com inteligência artificial. De uma inteligência artificial, esse medo da singularidade da inteligência artificial assumir consciência, e ela tem ferramentas como essa, poderosa, porque se ela está em todo o computador, se ela tem uma chance de espalhar qualquer mentira ou qualquer nova verdade que ela queira, para sei lá qual fim que ela deseja, cara, vai ser muito fácil, né? Vai ser muito fácil manipular as pessoas, mas realmente essa ligação que teve com esse fato do Orson Welles, cara, é muito louco, né? Porque na época, você imagina, uma época que a galera não ia imaginar que ia ter uma encenação no rádio, o cara pega aquela transmissão, não entende direito e, cara, de repente já tinha muito filme, né, que falava disso, livros falando sobre marcianos, sobre ataque, invasão alienígena, os caras ficam doidos, não imaginaria como... Não consigo imaginar a extensão do estrago que foi feito, né? De gente tirando a própria vida, ou ficando desesperado, ou perdendo a fé e tudo mais. E aí, colocando para os dias de hoje, né? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade de entender qual foram realmente as consequências dessa transmissão do Orson Welles, porque o jornal, naquela época, em 1938, ele estava competindo com o rádio. E os jornais impressos que registraram ali as consequências dessa transmissão, eles tentaram capitalizar em cima desse caos e fizeram matérias um pouco sensacionalistas, falando milhares de pessoas se machucaram, né, centenas de pessoas morreram, então a gente não sabe o tamanho de óbitos, por exemplo, que a gente teve, mas fato é que gerou um caos na sociedade numa época que você tinha o rádio. Imagina agora com com internet, inteligência artificial e deepfakes da vida aí, né? O poder de fazer um negócio desse é muito maior. Eu já ouvi versões que dizem que é superestimado, que não foi bem assim, que o estrago foi muito pouco, que ninguém morreu e tal, e já ouvi versões que não, realmente causou pânico, as pessoas ficaram desesperadas, algumas tiraram a própria vida, então assim, não se sabe, não tem, é uma coisa muito antiga, não tem como a gente mensurar isso, né? Sim, e aí são várias semelhanças, porque... por incrível que pareça, nesse caso do Orson Welles, em 1938, era a transmissão de um conteúdo de uma suposta invasão alienígena. E aí, esse alerta que chega agora, logo depois do último jogo do Brasil, também fala de invasão alienígena. Então, existem várias semelhanças entre o caso de 1938 e esse caso de 2026, além da temática alienígena, né, o formato ali com uma aparência de uma notícia real, né, uma informação mentirosa ou ficcional passada por um meio de confiança, né? No caso de Orson Welles foi o rádio, e passava-se vários conteúdos de notícia nos rádios, então as pessoas acharam que era uma notícia. No caso aqui nosso brasileiro foi o sistema Cell Broadcast com esse sistema de alerta da Defesa Civil. Orson Welles, ele escolheu um time muito específico também, como eu estava falando, ele escolheu a noite de domingo ali, quando as famílias estavam em casa, e o programa, e ele programou o início após o término do programa de rádio que era concorrente, né? Então ele captura os ouvintes que estavam mudando de estação, só que a galera não escutou a abertura dizendo que era tudo ficção. No caso brasileiro também, eles aguardaram um time muito específico, porque
os hackers, ou o hacker, a gente não sabe ainda, atacou numa madrugada de fim de semana pós-jogos da Copa, logo depois ali de jogos do Brasil. Então, foram momentos em que as pessoas estavam muito atentas, muito alertas, muitos estavam até acordados ainda, outros foram acordados devido ao barulho intenso, né? E ambos os casos geraram ali um verdadeiro pânico psicológico, né? E é claro que Orson Welles, depois disso, ele enfrentou alguns problemas, ele chegou a ser investigado, né? Ele disse que não pretendia causar nenhum tipo de pânico, mas sabia que estava brincando com fogo, né? Porque ele usou sua genialidade, o seu talento artístico para simular a realidade. E o invasor aí, que usa esse nome misantropia, também escolheu até uma palavra ali forte, né? Que é a palavra misantropia, que é aversão à humanidade, e ele fez ali quase que um manifesto filosófico disfarçado de um alerta oficial, né? Então a gente teve dois casos ali altamente performáticos, né? Um pelo rádio, o outro pelo smartphone, um por entretenimento genial, no caso do Orson Welles, e outro por talvez uma trollagem existencial, uma ideologia ali de linha nihilista, né? Agora, a gente viu só um alerta de celular. Agora, imagine, se toda a tecnologia disponível hoje for empenhada numa encenação de uma falsa invasão alienígena de larga escala, isso hoje é plenamente factível. E aí a gente se lembra novamente, Vilela, depois de amanhã, dia 24, estão dizendo que vai acontecer uma invasão alienígena. E tá todo mundo rindo. Mas e se for uma invasão alienígena falsa? E se for holograma? E se for inteligência artificial? Hoje, mais do que nunca, é fácil fazer isso. O que você acha, Vilela? Cara, eu tava pensando, a gente ainda não tem essa tecnologia, não tem notícia de que existe essa tecnologia, mas imagina na próxima Copa, tá? Daqui 4 anos, como vai estar? Se alguém usa de um programa muito mais avançado e um hackeamento que consiga substituir as transmissões todas por uma transmissão falsa feita em IA, inteligência artificial, mostrando uma outra realidade, uma outra coisa, como um ataque alienígena, uma invasão, alguma coisa. Cara, vai gerar pânico pra caramba, entendeu? Porque se de repente você vai ligar na Cazé, tá passando isso, na Globo tá passando isso, e todo o pessoal que tá transmitindo o mesmo sinal com uma imagem totalmente mudada, né? Transformada. Então é muito louco isso, cara, dessa nova realidade. Eu acho que eu já falei contigo, né? Daqui a um tempo a gente vai ter que provar que os programas inclusive que a gente grava aí, presenciais, eles aconteceram, porque vai ser impossível saber se aquilo aconteceu, se estava eu e você realmente naquela mesa, naquele dia, conversando sobre aquele assunto, ou se foi alguém que gerou isso numa inteligência artificial. Então vai ter a chamada prova de vida, né? Para cada conteúdo gerado, você vai ter que ter um selo, uma prova de vida passado, sei lá, por alguns órgãos que vão checar isso, falar, não, realmente, o Daniel e o Vilela tiveram naquele dia, naquela mesa, naquele programa, falaram aquelas coisas e você pode confiar. Porque, cara, tá cada vez mais difícil você confiar em alguma coisa que você recebe. Eu acho que você também comentou isso comigo, quando a gente viu aquela cena da garota sendo jogada da ponte. Qual é a primeira coisa que todo mundo pensou? Claramente é inteligência artificial. Ninguém iria arremessar uma pessoa de uma ponte. A coisa era tão absurda que todo mundo já ficou tranquilo. Não, é inteligência artificial, isso não aconteceu. E realmente tinha acontecido. Então, essa barreira da verdade e do irreal, do que não aconteceu, cara, eu não sei como a gente vai fazer, como a gente vai agora saber o que é verdade ou não, né? A gente vai ter que ter pessoas sempre correndo atrás disso daí, de checar se aquilo é verdadeiro, se não é. Não, eu fico até imaginando imagens tão realistas que até nós mesmos vamos ficar na dúvida. Ué, mas eu não me lembro de ter conversado isso com o Vilela. Não me lembro desse programa que eu gravei. Não. Já tá acontecendo, Daniel. Tem um vídeo rolando no Instagram, aliás, eu vou avisar que é mentira, tá? Tem uma oração do Frei Gilson feita no meu programa, comigo entrevistando ele, que não aconteceu. Ele não fez aquela oração, eu não comentei aquilo. Cara, tudo bem. Foi para uma mensagem boa, mas poderia ser usado para uma coisa negativa, alguma coisa para difamar o Frei ou me difamar. E tá quase perfeito. Quase perfeito. Claro que eu sei que a minha boca tá se movimentando um pouco errado, ele também. Mas, minha mãe não acreditou. Ela repassou para mim, falou que bonita essa oração, meu filho. Assim, exato, a galera acredita. E no nível que está hoje, ou seja, tá 90% de qualidade, e quando chegar a 100% de qualidade, que vai ser impossível da gente diferenciar se aquilo foi feito por inteligência ou realmente aconteceu.
Só realmente quem teve lá vai saber. E mesmo assim, é o que você falou, você vai ter dúvida. Fala, cara, não é possível. Eu já não me lembro disso. Então, a gente vai ter que. Vai ter um problema de memória, vai ter um problema de revisitar a história a todo momento, saber o que é fato, o que é uma versão, o que é uma narrativa. Isso para democracia, para eleição, para jornalismo investigativo vai ser um terror, né? Com certeza. Vilela, você que gosta de arte, cara, você estava falando aqui e eu lembrei daquela linha, aquele estilo artístico do hiperrealismo, em que os caras Sim. pintavam com tanto detalhe que você falava, cara, é uma pintura ou É uma uma foto, foto? né? É. É. Eu Então, fiz muito hiperrealismo, né? chegou a fazer? Já de Fiz. curiosidade, né? Porque eu sei que aqui tem gente que gosta de notícia, teoria da conspiração, filme e série, mas tem gente que gosta de arte também. Então explica aí, Vila, dava muito mais trabalho, você fazia na mão, Pô, como é que era claro. isso? É que, na verdade, o hiperrealismo, a ideia do hiperrealismo é fazer uma realidade hiper, né? Mais do que real. Então, o que você pegava? Você pegava uma foto que era tirada de uma cena real e transformava aquilo numa coisa hiper real. Ou seja, imagina que aquilo tivesse a melhor luz, a melhor pose, a melhor tudo. Então você pegava uma foto e deixava aquilo muito mais agradável, que hoje você usa filtros e efeitos de IA para fazer. Mas a gente pegava, por exemplo, a imagem de vários cristais numa prateleira, você tirava aquela foto, depois você pegava e aumentava a luz, deixava aquilo muito mais brilhando, com muito mais. Se fosse uma comida, deixava muito mais apetitosa. Se fosse uma pessoa, você deixava muito mais bonita, tirava todas as imperfeições. Então, por isso que chamava hiperrealismo. Se usava aerógrafo, que é um aparelho que você ligava num compressor de ar, e ele é usado hoje para pintar capacete, fazer arte em parede e tal, né, em grandes formatos também. Aquilo saía um jato de ar, tinha uma cumbuquinha que você colocava tinta e você ia fazendo aquele degradê para deixar a coisa perfeita, fotográfica, né? Você demorava 2, 3 semanas para fazer um desenho, uma ilustração, né? Aí tem um exemplo de um cara trabalhando com pincel, mas fazendo também hiperrealismo. O que você fazia também? Você fazia arte muito grande, para quando ela fosse fotografada menor, ela ficasse mais hiperrealista. Então, se você vê a arte, de repente você fala, não, claramente é uma pintura, mas era tão perfeito na escala que quando você reduzia, ficava muito mais realista. Quem usou muito isso foi o cinema também. Cinema americano, antigamente, para criar cenários de Star Wars, se você for pesquisar na internet, Indiana Jones, tudo, eles faziam um fundo fantástico, hiperrealista de outros planetas ou de lugares que não existem, pintavam, deixavam a parte da frente onde apareceria o ator e era a filmagem real, e aquilo num vidro, era iluminado por trás, então o personagem chegava real, filmado aquilo, e todo o resto colocava uma máscara e trocava por essa pintura que era chamada de matte painting, que era uma pintura opaca, que era hiperrealista, então você tinha a sensação que aquilo lá aconteceu. Então, dentro da Estrela da Morte, a primeira trilogia era feito isso. Indiana Jones, quando chega naqueles lugares onde estão no segundo filme, no terceiro, no Tempo da Perdição, aquela parte que ele quase cai naquele penhasco, tudo aquilo era pintura, cara, e pintura hiperrealista. Até se o Homer achar isso, coloca matte painting, ele vai achar matte painting de Star Wars ou de Indiana Jones, ele vai achar essas imagens, cara, era fantástico. E hoje em dia você não precisa de nada disso, porque a inteligência artificial gera esse hiperrealismo de uma maneira absurda e feitas em fração de segundo, né? Então, parece que, eu fiquei imaginando aqui, né? Parece que a inteligência artificial em breve, ela vai ter capacidade de gerar imagens que vão Em tempo real. parecer em tempo real e que pareçam mais reais do que a própria realidade, né? Sim, sim, sim. Já acontece isso, né? Você usa um Midjourney, por exemplo, e você coloca uma foto sua, pede para melhorar ou colocar a situação que você gostaria, porque aquela foto foi tirada com algum tipo de acerto errado, você, o obturador, você não abriu do jeito certo, entrou mais luz ou menos luz, você pede para o programa, para o aplicativo melhorar tudo aquilo, ele melhora. E aí o Homer colocou, olha só, cara, do Star Wars, isso está pintado num vidro, tá vendo a proporção da mão dele em relação ao tamanho do quadro, imagina que isso um detalhe absurdo, e aqui na frente entram os personagens, né, os personagens filmados mesmo,
eles entrariam aí e faria essa composição, e no final isso era juntado, os dois filmes se juntavam e virava aquela coisa que na tela de cinema você nem percebia que era uma pintura, né? Então, Vilela, eu lembrei, cara, já que a gente está falando sobre isso, e para a galera se situar, a gente está tratando desse ataque hacker aí lá no sistema da Defesa Civil, e isso leva a gente a refletir sobre os limites entre a ficção e a realidade, né? É sobre isso que a gente está tratando, inclusive como a inteligência artificial ela pode borrar ainda mais esse limite, tornar mais difícil você separar o que é real ou não. E como a gente tem a oportunidade de ter o Vilela aqui, que é professor, teve escola de arte. Vilela, eu estava lembrando do pontilhismo, cara, que foi um negócio muito interessante, porque, cara, nos anos 1870, o Georges Seurat, né, o pintor, ele teve uma ideia de pintar através de pontinhos ali, de cores primárias. É como se o cara tivesse inventado o pixel, né? Num momento primordial ali, né? Vou pedir para o Homer também colocar um trabalho de pontilhismo, que tem a imagem e depois deve ter de repente dar um zoom na imagem que você vê que é feito tudo de pontinho. Você olha a imagem de longe, você vê uma fotografia perfeita. Se aproxima, aí você vê todos os pontinhos, você fala, cara, como que eu fui enganado? Para quem quer entender isso, eu sei que em muita cidade não existe mais outdoor, mas se você pegar uma folha de outdoor, você vai ver uns pontos coloridos de quatro cores, né? Quatro cores, é o RGB, é o CMYK, né? Ciano, que é o azul ciano, o magenta, que é um rosa escuro, o yellow, que é o amarelo, e o CMYK. Faltou o quê? O K, que é o preto, né? Ciência já falou. É azul, amarelo, magenta, que é o rosa, e o preto. Com essas quatro cores, sim. Na teoria, você consegue todas as outras cores. Então, se você pega você olha o outdoor, parece uma foto perfeita. Se você tem a possibilidade de chegar perto dele, você vai ver uns pontos enormes, assim, vários pontos dessas quatro cores, que misturadas de formas diferentes, com espaçamento diferente, cria essa ilusão de uma imagem perfeita. A mesma coisa você vê com revista. Se você colocar uma lupa numa revista, tipo Veja ou qualquer revista, ou jornal, e você olha para a foto, você vai ver uns pontos enormes que não são muito visíveis porque eles são muito próximos um do outro e te dá a ilusão de que aquilo é um tom contínuo, mas não é. Não é. Então, o que é muito interessante também é a gente imaginar como é que, por exemplo, um aparelho de celular ele reconstrói uma imagem, né? Por exemplo, eu tiro uma foto aqui e mando para você agora nos Estados Unidos, Vilela, uma foto aqui do estúdio. Aí o celular, o sistema operacional vai transformar essa imagem num código ali, binário 0 e 1. Linha por linha, ele vai transformando em código e chega lá no outro lugar, pega esse código e transforma em outra coisa, né? Ele reconstrói, né? Ele reconstrói com base nesses dados, nesse algoritmo, né? Nessa referência. Então é interessantíssimo isso, né? Só que se a gente parte dessa reflexão de como a tecnologia funciona, ou como as artes visuais funcionam, e a gente transporta isso para a nossa própria percepção da realidade, em que sentido? Como é que o olho percebe o mundo ao nosso redor, né? Como é que esqueci o nome do... cones e bastonetes, né? Que são os elementos dentro do olho que trazem as tonalidades e as cores, né? Como é que isso é traduzido em impulsos elétricos, porque a imagem fica de cabeça para baixo na retina, né? Ela fica invertida. Homer, também procura também como a imagem chega invertida e o cérebro faz essa inversão. Tem um gráfico assim, tem uma imagem que mostra isso, como que a luz chega invertida, com as imagens invertidas, e o nosso olho faz essa adaptação para a realidade. Então, isso é muito interessante porque a imagem fica na retina, aí na retina você tem o nervo óptico, e quando você fala em nervo, sempre você está tratando de impulso elétrico. Então, a fisiologia da visão, ela já faz esse processo de codificação e decodificação que depois os engenheiros inventaram para você enviar imagens, né, por exemplo. Então, o próprio sistema visual, ele transforma essa imagem que está de cabeça para baixo no impulso elétrico, e esse impulso elétrico é reconstruído pelo cérebro. Então, tem uma codificação e uma decodificação ali. É incrível quando a gente pensa nisso, né? Olha, a imagem que ele colocou é isso daí mesmo. Você vê uma árvore,
ela tá chegando lá, ela tá de ponta cabeça. E o seu E, cérebro faz a conversão. e ali atrás tem o nervo óptico, aí do nervo vai para o cérebro reconstrói. Então isso é muito interessante, Vilela, até aí num papo mais filosófico, né, de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como a gente conhece as coisas. Se a gente conhece tudo pelos 5 sentidos, na verdade, a gente não tem experiência direta com as coisas como elas realmente são, porque a gente só consegue ter acesso ao que o cérebro reconstrói desses impulsos elétricos, né?